Obrigada, o prazer é todo meu. Muita felicidade de estar aqui mais uma vez para a gente conversar e agora conversar acrescentando tudo que eu aprendi aí com vocês. Ai, gente, nossa, você não tem ideia, Amanda, da alegria que eu tenho, da honra que eu tenho de ter uma profissional do seu gabarito, tá? Ah, Sendo minha aluna, porque vocês não têm ideia. Essa pessoa é uma advogada excelente. Ela é uma professora universitária excelente, excelente, queridíssima pelos alunos, tá? Eu sei porque eu tenho contato com muitos alunos seus e ah, é unanimidade, né, o quanto você é ótima profissional. Então, eu tenho de verdade muita honra, muita alegria em ter você comigo no Método Help Juris. E hoje, Amanda, é um dia ainda mais especial essa live de hoje, sabe por quê? A gente hum. está em aquecimento para mais uma imersão jurídica, dominando as custas do TJRJ. Ah, E dessa vez totalmente reformulada, vai ser a primeira vez que eu vou fazer ela ao vivo. Estou assim, nossa, ai meu Deus, posso participar? coração. Lógico, Ah, deve. então já vou me Gente, inscrever. a imersão é gratuita, tá? Aproveitar já para convidar vocês, a imersão é gratuita. Só você se inscrever pelo link que está na minha bio e vai acontecer nos dias 7, 9 e 11 de abril, às 9 horas da manhã no YouTube, tá? Vocês estão convidadíssimos. E a gente está em aquecimento porque hoje esse é um dos maiores temas, né, que a gente vai conversar hoje, que eu vou aproveitar aqui a presença da doutora Amanda, que é sobre o quanto as custas podem ser um grande diferencial aí na sua atuação como advogado. Com E aí certeza. eu quero até aproveitar já para te perguntar o que te fez procurar esse conhecimento, Amanda, ter tido esse interesse por se aprofundar no tema das custas? Tá, vamos lá. Na advocacia, nós temos N desafios. E um deles é exatamente essa questão que envolve custas, as questões das taxas. E eu nunca tinha encontrado nenhuma profissional especialista nessa área. E aí a gente acaba que se depara com situações práticas que muitas das vezes a gente não sabe nem aonde a gente começa para fazer ali uma pesquisa. Tem questões ali que às vezes a gente nem concorda tanto, né? A gente fala, mas será que é assim mesmo? A OAB, ela acaba que te dá, de certa forma, um suporte, né? Tem um telefone que você consegue entrar em contato para tirar algumas dúvidas, mas a gente sabe que aquilo ali não supre. E muitas das vezes não dá para você ficar entrando em contato, o cliente ele precisa dessas informações de forma prévia. E quando você foi fazer uma palestra lá na Estácio, na unidade de Resende, e eu vi o tema, eu falei, não é possível, era tudo que eu precisava, porque igual a gente fala com os alunos, na graduação, a gente ensina o direito material, o direito processual. Hoje em dia está mudando muito essa questão do ensino jurídico, porque a gente também está querendo levar para dentro da sala de aula a prática, como que os advogados eles devem se portar, até mesmo para mudar um pouco essa cultura, né? Que infelizmente a gente ainda tem, que é uma cultura antiga, a gente tinha um tipo de ensino diferente, mas ainda assim, algumas questões a gente não consegue levar para a sala de aula. E uma delas é justamente essa questão das custas. Inclusive, de vez em quando, eu jogava alguma coisa assim com os alunos, eu falava, gente, tem que tomar cuidado. No JEC, por exemplo, você não tem inicialmente as custas, mas tem que ficar de olho, porque pode ser que você seja condenado em determinadas situações, quando o processo é extinto, se você não comparecer na audiência, enfim. E aí a gente jogava, mas não dava para realmente se aprofundar, e eu realmente não conhecia ninguém como você. Então, quando eu te conheci no dia lá da palestra, eu falei, gente, eu não acredito. Não sei se você lembra, eu ainda saí, ainda te fiz uma pergunta, Daphne, me ajuda. Eu tô com um Aham. problema assim, pensado. O que você acha? E você me salvou. Aí, quando eu fiquei sabendo que você tinha um curso específico, eu falei assim: é isso. É isso que eu preciso. A gente precisa se especializar. Não adianta a gente falar só em uma especialização dentro da área de atuação. Ah, eu sou civilista e aí familiarista. Então, vou fazer uma pós em direito das famílias, por exemplo. A gente precisa também, uma vez que a gente se coloca, né, na posição de advogada, melhorar o conhecimento de forma geral e em questões como essas que envolvem as custas, que podem atingir o direito do cliente e no futuro, de repente até no final do processo, ele ser pego de surpresa e depois vai vir a responsabilidade para o advogado. Então, assim, quando eu conheci, eu falei, isso vai me salvar e vai ser um diferencial
para o escritório, lá para o Ferreira e Sapo. Então eu falei, eu vou cair nessa, e foi assim uma das melhores aquisições que eu fiz no final do ano passado. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. E aí, eu acho tão importante porque, às vezes, principalmente quem está se formando, quem está no início da carreira, não tem noção do impacto que um erro pode gerar lá para o cliente dele, né? Só quando aquilo acontece é que ele entra em desespero. Eu já vi tantas situações, Amanda, de advogados que me procuram desesperados porque foram intimados a pagar em milhares de reais e que eles não sabem como passar isso para o cliente, que eles realmente ficam assim se sentindo altamente responsáveis e muitos arcam do próprio bolso. Olha, Do próprio bolso, porque eles assumem o erro para si e falam assim, olha, não, realmente, eu não tinha esse conhecimento, não passei para o cliente com antecipação, né, quanto ele teria que pagar, e agora ele está sendo aí condenado. O último que chegou para mim, ele tirou do próprio bolso R$ 8.000. nossa, 8 meu mil, Deus. porque ele errou, É, errou feio. exatamente. E E é aí ele falou, Daphne, eu não posso perder essa cliente é importantíssima para o meu escritório, e eu resolvi que eu vou bancar o prejuízo. eu vou te falar, Daphne, quando eu comecei, eu já sou advogada há 16 anos. E quando eu comecei, eu não tinha muita experiência com essa questão, porque eu fiz, a minha vida acadêmica foi toda defensoria, depois eu continuei. Então, assim, na defensoria a gente tem essa peculiaridade, né? A gente lida com o hipossuficiente, então não é uma preocupação nossa. A nossa preocupação lá dentro é ver a questão da gratuidade de justiça, mas, enfim, como regra, a gente tem ali em razão dos assistidos, né? E aí, quando eu comecei a advogar, logo assim que eu me formei, eu me lembro que eu peguei um caso de JEC. E, enfim, a gente fez e tal, e no final das contas, o juiz tinha falado que precisaria fazer perícia e, enfim, julgou ali extinguiu sem julgamento do mérito. E o cliente falou, não, mas eu quero recorrer. Eu falei, tudo bem, vamos recorrer então. E fizemos recurso nominado, pedindo a gratuidade de justiça. E, nesse momento, o juiz ele pediu para juntar comprovantes da hipossuficiência. Só que o meu cliente ele não ia ter gratuidade. E eu conversei com ele, aí aquela questão da inexperiência, né? Eu conversei com ele, expliquei a situação, aí ele virou e falou assim, não, então vamos desistir, a gente, né, vê, de repente, para entrar direto no procedimento comum. Falei, tudo bem, então. E para mim, em razão da minha inexperiência, né, que eu acho que a gente tem que admitir que a gente tem essas questões, ainda mais no início de carreira, é super normal, eu me manifestei pela desistência do recurso, então. E houve a condenação. Meu cliente foi condenado porque houve lá, tinha, né, tido a interposição do recurso, e foi o caso, eu não deixei, meu cliente não assumiu, eu tirei do meu bolso e eu paguei. Foi um valor, eu não vou me lembrar muito bem, mas deve ter sido ali na faixa de uns 1.000 e pouco na época, mas isso tem quase 17 anos. E aí eu falei assim, eu nunca mais cometo esse tipo de erro. E é aquilo também, né? A gente tem que aprender com os nossos erros e correr atrás para não cometer outros. E aí foi também onde eu comecei a ver a dor que é essas questões que envolvem as custas. Então é muito importante. Às vezes a gente acha, porque na teoria é assim, mas eu entrei com um processo, eu fiz uma análise, eu acho que meu cliente tem direito à gratuidade de justiça, recebe, sei lá, 4.000, mas tem várias despesas, eu consigo demonstrar isso. Aí você faz essa análise, mas quem vai bater o martelo, digamos assim, é o juiz. Quem vai definir realmente se tem ou não é o juiz. Então, você tem que passar para o teu cliente o que pode acontecer caso o juiz não defira a gratuidade, porque não depende de você. É o que a gente sempre fala. Por isso que a gente não pode dar 100% de certeza. Não com certeza, causa ganha, a gente nunca faz isso. Porque tudo que não depende da gente é uma incerteza. Existe uma probabilidade. E aí você entrega. E o teu cliente que vai ter que decidir. E aí, Daphne, é o que eu sempre falo. Eu falo com os meus alunos, eu falo com meus sócios, com as advogadas lá do escritório. Sempre deixo muito claro. O direito, para mim, é o jogo de xadrez. Em tudo. Todos os momentos. Você tem que agir com estratégia. E eu não estou falando só de questões processuais e questões de direito material. Essas questões que envolvem as custas também têm que ser analisadas. Por exemplo, a gente tinha um caso, né, que nós começamos a atender na semana passada, de plano de saúde, enfim, tinha uma questão lá envolvida que
parece que estava tendo uma cobrança lá excessiva, abusiva, e nós fizemos o levantamento, chegamos a um valor. Estava ali na faixa de quase R$ 2.000. Uhum. E aí, enquanto nós, era uma pessoa jurídica até, que era plano empresarial. E aí nós, obviamente, não poderíamos entrar no JEC, porque não entrava naquelas exceções, né, que pode pessoa jurídica no JEC, teria que ir para o procedimento comum, provavelmente também teria questão de perícia, né, de cálculo, ia falar que era complexo, a gente já tem experiência nisso, então a gente já sabia que teria que ver as questões das custas. E não teria gratuidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos, depois que nós realizamos o cálculo, foi pegar, fazer toda a questão do levantamento das custas e verificar quanto que sairia para entrar com o processo nesse caso. E aí nós fizemos esse levantamento, chegamos a um valor ali muito aproximado de uma eventual condenação. Aí que tá, você tem que juntar tudo, porque aí nós juntamos também o conhecimento técnico, porque a pessoa falou assim, não, mas e o dano moral? E tipo assim, você não vai conseguir dano moral nesse caso, porque é pessoa jurídica. Essa situação, dano moral para pessoa jurídica é muito, muito, muito específico, em situações muito pontuais. E aí a gente já mostrou que não ia ter como conseguir, além, né, muito além daquilo ali, e colocamos para ela, falou assim, olha, seria muito mais fácil a gente chegar e falar, não, vamos fazer, porque você contrata o escritório, enfim, vamos fazer com certeza. Só que depois, se de repente, primeiro que teria que pagar as custas, não teria jeito. Aí no final, depende do juiz. Se o juiz julgasse improcedente, por exemplo, ela ia perder, ela já não estava satisfeita lá com quase R$ 2.000 ali. Ele ia perder muito mais. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Isso tem que ser passado para o cliente. Isso é uma responsabilidade do cliente também. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Daphne? Essa importância de nós também passarmos algumas decisões para os clientes tomarem. Porque os clientes confiam muito na gente, isso é excelente. Até porque essa relação advogado-cliente é uma relação de confiança. Então, isso é importante. Entretanto, o cliente ele também precisa se responsabilizar por algumas decisões. E a gente tem que ter a capacidade técnica e a segurança de passar isso. Falar assim, olha, se acontecer, na pior das hipóteses vai acontecer isso, se der tudo certo vai acontecer isso, e eu preciso que você tome essa decisão. Eu te ajudo. Eu tô aqui para te ajudar. Mas é uma decisão sua. Porque eu não posso tomar algumas decisões por eles. Então, assim... Amanda, é tão importante isso que você está dizendo, tão importante. Eu acho que falta tanto ainda para os advogados essa consciência de que as custas entram na parte estratégica da advocacia. Porque, por exemplo, uma situação como essa que você está relatando, o advogado pode sugerir, por exemplo, vocês tentarem uma solução consensual pelas plataformas reconhecidas pelo tribunal, que inclusive houve alteração recente de lei que até R$ 20.000 não paga nada de custas. Nada. Isso é maravilhoso. E você tem depois, e se você não conseguir resolver, você ainda tem abatimento na taxa, né? Exatamente. E assim, o Daphne é incrível. A gente fez uma pré-mediação que a gente solicitou no portal do PJ, nós fizemos ontem, e uma das questões que foram pontuadas, né, a gente estava ali, enfim, foi exatamente isso, a respeito da redução, quanto isso ia sair mais barato para todo mundo, em relação, inclusive, às custas. Então, isso tem que ser passado e o advogado tem que saber, até na hora de escolher. Porque muitas das vezes você toma essa decisão de forma estratégica também para o cliente. O cliente fala assim, mas eu quero entrar com um processo rápido. Calma. Eu sei que tem uma urgência. Todo cliente tem uma dor. A gente compreende isso. Mas dependendo da situação, igual você mencionou, vale mais a pena utilizar uma plataforma oficial, né, para tentar, de repente, o consumidor.gov, enfim, tentar, ou então solicitar uma mediação pré-processual para você tentar resolver de forma consensual e ter todos os benefícios. Então, assim, só que você tem que passar isso, porque o cliente não vai saber. Não vai. E o advogado só consegue ser estratégico com conhecimento. Não adianta. Exatamente. Gente, você não consegue ser estratégico no feeling, né? Você só consegue ser estratégico quando você tem conhecimento de tudo isso que a Amanda está falando aqui. Não só da parte, você tem que saber o direito material, você tem que saber o direito processual, você tem que saber o regramento das custas. Regramento das custas é direito, tá? O regramento está todo em leis. Então, assim, não tem como o advogado se furtar de conhecer o direito. Porque esse é o seu instrumento de trabalho. Exatamente. Né? E aí, Amanda, eu queria que você me respondesse uma pergunta, que é o seguinte.
O que mudou para você, no seu escritório, no seu dia a dia, esse conhecimento específico e mais aprofundado de custas? Acho que a virada de chave foi a segurança que eu passei a ter. Porque antes eu ia meio que no chute ali e eu falava, bom, se tudo der certo, vai ser isso aqui. Mas sabe quando eu ficava realmente insegura, porque eu olhava e falava, bom, será que vai ter alguma certidão pedindo para complementar? Será que não seria esse modelo de greve, seria outro? Porque, assim, é uma infinidade. Você tem circunstâncias ali, eu me lembro da questão sucessória, né, da questão de inventário, e aí a gente olhava, a gente falava, meu Deus, como que a gente vai fazer? E a gente perdia um tempo, e ainda tem essa. Porque a gente também não vai colocar o cliente numa situação de risco. Então, quando a gente tinha que fazer efetivamente, a gente perdia ali horas. Não, esse aqui vai ter que ser assim, esse aqui vai ter que ser assado, tem que colocar. E depois que a gente fez o curso, inclusive o pessoal do escritório também fez, depois que a gente passou a fazer e aprender, entender, porque tudo tem uma razão, né? Então, agora a gente sabe aonde a gente vai procurar. A gente sabe como que a gente faz o tipo de pesquisa. E aí a gente economizou tempo, que eu acho que eu falo muito sobre isso, que o tempo hoje em dia ele é muito escasso, então ele é muito valioso, né? Então a gente economizou muito tempo e a questão da própria segurança, porque agora quando a gente passa um valor, a gente tem a segurança de que aquilo ali é o que o cliente vai ter que pagar ou não, né? Depende do que a estratégia ali, mas é o valor ali que o TJ vai cobrar efetivamente. E, e aí, Daphne, é até um detalhe, porque o curso ele é específico para o TJ do Rio. Só que depois que eu aprendi a dinâmica, eu consigo agora, o escritório ele atua no Brasil inteiro. Então hoje eu consigo atuar em qualquer tribunal com base no que eu aprendi com você. Porque eu consigo agora fazer e adaptar, porque agora eu sei a lógica e aonde eu tenho que procurar as informações. E aí a gente vai adaptando para cada tribunal. Então, assim, foi uma virada de chave. Que maravilha. E com relação ao tempo de trâmite processual, Amanda, você sentiu diferença? Demais, demais. Porque, infelizmente, o Poder Judiciário, né, ele está muito sobrecarregado, a gente tem uma crise no Poder Judiciário muito grande, e cada despacho que sai, assim, complemente-se as custas. Quando saísse assim, uma certidão, falta tantos reais, né, complemente-se as custas, a gente sabia que por mais rápido que houvesse essa complementação, ainda teria que ter certidão cartorária, né, da secretaria, aí ia para o juiz, para aí sim o juiz iniciar, né, o CITES, enfim, dependendo do procedimento. E a gente corta isso. Então, hoje não tem mais essa necessidade, né? Hoje a gente faz o pagamento, a gente tem uma segurança muito maior, e aí, normalmente, já dá uma certidão de que está tudo certo e já inicia o procedimento da forma como precisa. A gente está falando aí, Daphne, dependendo da vara, por exemplo, varas únicas, né, que tem uma demanda absurda, muito grande, dependendo da vara específica, a gente está falando aí uma economia talvez até de 6 meses, sem exagero. Porque isso na inicial. isso na inicial. Não, isso na inicial. Isso sim, é 6 meses que teu processo atrasa para o juiz mandar o CITES, tá? Isso só ali quando você distribui. É absurdo. 6 meses por escritório é muito tempo. Para o cliente, então, é mais tempo ainda. E a gente compreende a dor do cliente. Então, a gente sabe que 6 meses é um tempo que o cliente ele não vai conseguir entender. Ele vai falar assim, nossa, mas por que a outra parte não está nem sabendo do processo? E acho que é uma responsabilidade nossa. E, de certa forma, em relação, pelo menos, ao que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma boa petição inicial, fazer um pedido completo, evitar, né, que o juiz mande fazer uma emenda inicial, e as questões das custas. É o que a gente tem de controle. Se a gente consegue controlar isso, vamos fazer direito. Se a gente se coloca numa posição de prestar aquele serviço, vamos prestar de uma forma correta. O resto, a gente realmente não tem tanto controle. Mas isso é fundamental. Não, inclusive, doutor Adriano, bom dia, que está aqui com a gente também. Ele também é aluno do método Help Juris, esteve comigo aqui. E ele fala do ciclo virtuoso, nunca mais o vicioso. Quem é aluno do método Help Juris conhece esses 2 ciclos, inclusive, com certeza eles vão estar lá na nossa imersão, vou estar explicando um pouco mais isso para vocês, mas é isso, gente. Quando o advogado, ele precisa ter controle do que
do que está nas mãos dele, que é o que a Amanda está dizendo aqui para gente. Você redigiu uma boa petição, pedidos diretos, objetivos, bem formulados, bem fundamentados. Isso é a sua parte. Você fazer isso com eficiência e unindo a todo esse conhecimento que você já tem, que eu vejo tantos advogados que já são excelentes, que têm um super conhecimento do direito material processual, ficando empacado por conta de custas. O processo não anda porque toda hora o processo para porque ele é intimado para complementar. Disso tudo que você me contou, você pode, vamos dizer assim, você pode reafirmar o que eu sempre digo aqui, que é possível você acelerar em pelo menos 12 meses a sua ação quando você domina as custas? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Se você conseguir entender, e assim, gente, parece muito difícil, mas se você sentar, ver, assistir às aulas e ir fazendo junto, a gente fez assim, a gente ia fazendo. Vocês vão conseguir, de verdade, vocês vão conseguir. Tem uma lógica por trás, vocês precisam entender essa lógica, que foi o que a gente conseguiu entender no curso, e vocês vão conseguir economizar muito tempo processual, mas sem sombra de dúvidas. Até porque depois você tem a sentença, e na sentença também você tem a questão do preparo, então tudo engloba, com certeza, você economiza muito tempo. É isso aí. E é interessante, a gente está falando muito, né, dessa questão de quem está iniciando na carreira, se formando e tal, e quem tem a oportunidade de estagiar lá no tribunal, eles conseguem ter um vislumbre, sabe, Amanda, do impacto disso. Eu tô agora, a gente está com 3 estagiários novos lá na vara, e aí a gente está nessa fase, né, de ensinar tudo, de ir mostrando, que eu acho extremamente rico. Vocês estão ouvindo a gente, vocês são aí universitários. Se vocês tiverem essa oportunidade, façam um estágio no fórum, tá? Porque vocês vão agregar demais para a advocacia de vocês no futuro. E aí eu mostro para eles, cada processo que passa com relação a erro de custas, eu pego e chamo a atenção, falo, gente, olha isso aqui. Aí eu mostro, olha esse processo. Esse processo está há 8 meses esperando uma penhora porque o advogado está errando custas. E olha, aqui a gente está numa vara, tá? Eu trabalho numa vara que é considerada uma vara modelo. A nossa vara, o andamento, dentro do possível, é um andamento super rápido. Então, é 8 meses porque a parte errou várias vezes. Só que dependendo da situação, se você tiver numa vara única, igual a doutora Amanda está falando aqui, pode ser que um erro lá vai 6 meses, mas um erro lá vai outros 6 meses. E aí, Daphne, foi até interessante você tocar nesse assunto, até te peço licença, que, por exemplo, vamos lá, você pede uma citação. Se voltou essa citação negativa, se você não tem gratuidade de justiça, né, e aí dependendo do procedimento, quando volta, você tem que pagar de novo, porque vai ter um outro ato. Então, você vai ter que pagar por ato ali. Então, se você já tem essa consciência, já pague, já faça o recolhimento. Faz o pedido, apresenta, de repente, outro endereço, mas já faz o pedido. E já junta, já coloca lá a grade já vinculada, para que aquilo já ande. Porque aí o cartório, vocês vão olhar, vocês vão identificar, olha, já está tudo certinho, já, vamos lá. Exatamente. Vamos lá pensar. E então, dependendo da situação, não precisa nem ir à conclusão. Já vai direto para a digitação da nova citação. Exatamente. Só com essa atitude que você está falando, de você percebeu ali uma citação, a gente está dando um exemplo, tá? Mas isso aí pode acontecer em diversas etapas do processo. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, as custas não são só na inicial. Praticamente todos os atos, incidentes, recursos, quase tudo tem que ter recolhimento de custas. É raro o que você vai pedir e você não vai ter que recolher nada. Então, se você tem esse conhecimento e você se antecipa, você ganha muitos meses em cada andamento processual. Porque é isso, você, por exemplo, teve uma citação negativa, voltou porque o endereço estava errado, e você já conseguiu o endereço correto. Você peticiona com o endereço correto, com a greve paga, o cartório simplesmente vai emitir uma nova citação. Olha quanto tempo, gente. E, Daphne, eu vou te falar mais uma coisa que me veio agora em mente. Eu já vi muito na
A prática é que acaba a gente lida, né, com muitas pessoas, e eu já vi gente falando assim, eu achei esse endereço aqui, então eu vou colocar esse mesmo. Se der errado, depois eu procuro outro. Ou seja, não faz uma análise prévia, né? Não faz buscas, a gente tem N sistemas que a gente consegue fazer buscas para identificar o endereço da pessoa. O próprio portal do tribunal, você consegue olhar lá, verifica outros processos que aquela parte está, né, no polo passivo, por exemplo, uma pessoa jurídica. Enfim, para você ver, conseguiu citar esse processo, vou colocar esse endereço. Mas não se preocupa, simplesmente olha, de repente, no cartão social super antigo, utiliza aquele endereço e fala assim, se não der certo, depois eu procuro outro. Mas se você tem essa consciência de que cada ato, como regra, você vai ter que falar para o teu cliente pagar, você já tem essa preocupação. Você já vira e fala o seguinte, não, peraí, se tem que pagar, vamos tentar pagar uma vez só. Porque teu cliente não vai ficar satisfeito de ter que ficar fazendo vários pagamentos no decorrer do processo, ainda mais quando é uma situação que você poderia, de repente... É aquilo, não é um controle nosso. Às vezes vai para aquele endereço porque é o endereço que você tem. Entretanto, você tem que, pelo menos, olhar para ver se não faz sentido. Esse aqui é o último que conseguiram localizar. Ou seja, também é economia. É economia tanto de dinheiro quanto de tempo, em todos os sentidos. Falando em economia, você acha que com esse conhecimento de custas é possível você economizar para o cliente? Nossa, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Olha, Daphne, já que estamos só entre nós. Só entre nós, gente. Só entre nós. Eu já vi isso na prática, né? Eu já vi situação em processos nossos mesmo, mas do outro lado, que a parte fez o pagamento da Grerge com valor assim. Eu olhei e falei assim, gente, mas isso aqui não tá certo, não. Aí eu fui na curiosidade, até depois que eu tinha feito o curso, eu fiz o mesmo cálculo e estava um valor bem inferior. E passou. E simplesmente foi embora. Por quê? Porque teve um preenchimento de forma errônea, e aí o processo continuou. Poderia, de repente, até questionar, pedir devolução, mas não ocorreu. E isso já foi. Isso como um exemplo. Isso sem contar essas outras possibilidades que são totalmente legais, como, por exemplo, a questão de utilizar métodos autocompositivos numa tentativa de conseguir, de repente, uma conciliação, uma mediação, aquela questão que a gente falou, né, sobre as plataformas, a questão que a gente falou até sobre uma mediação pré-processual, que não é tão nova assim, mas agora que está começando a ser falado, que você faz com que seu cliente economize demais, 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 em todos os sentidos também, né? Então, até para o Poder Judiciário isso é muito bom, para você também não ficar igual aquilo que a gente estava falando no início. Por exemplo, se você não tem conhecimento de que se você for pedir um valor maior, você vai ter que pagar as custas, levando em consideração esse valor, você acabaria, de repente, pedindo condenações que são até desproporcionais com o que o Poder Judiciário tem realizado. Então, você vai pedir uma indenização, de repente, de R$100 mil, né? Então, se você não tem esse conhecimento, você sabe que a indenização está na faixa de 5, 10. Você vai pedir 100 mil para fazer bonito para o teu cliente. Aí você pede lá em cima. Só que o cliente está pagando em cima disso e vai pagar no final, porque tem a sucumbência, né? Ainda tem essa. Exatamente, ainda tem essa. Ainda tem essa. Realmente é uma questão super complexa. E tem mais. Eu não sei se você já analisou por esse ângulo, Amanda, mas o conhecimento de custas, ele pode ser utilizado, inclusive, como uma arma de defesa. Quer ver uma situação? Recurso inominado no JEC. A outra parte recorreu. Você pode conferir se ele recorreu errado. Porque, de repente, está só na certidão, só que aí você verificou, você traz os argumentos e você pode, sim, fazer com que aquele recurso seja deserto. Não tem nem o conhecimento do recurso, realmente. Essa aí eu não tinha pensado, confesso. Mas é excelente. Faz sentido. Isso pode acontecer. Está atento a isso, entendeu? Isso pode acontecer. Pode, lógico que pode acontecer. Excelente. Não só nessa situação, como em outras situações também. Até uma inicial. É muito comum, as partes recolhem um valor assim muito menor, né? E às vezes o cartório. Gente, porque eu sempre falo isso, a mesma dificuldade que o advogado tem, a maior parte dos servidores tem também com as custas.
E às vezes o servidor não é nenhum especialista e ele não sabe profundamente, né? E de repente não sabe fazer o cálculo ali. E se for uma ação que ao invés de R$ 5.000 de custas iniciais, na verdade você fez o cálculo, que isso acontece, tá, gente, o tempo inteiro. Eu intimo para recolher, para complementar, 20 mil, 30 mil, 50 mil. E se você apontar isso, será que você não inviabiliza uma inicial contra você? Você está falando aí, né? A gente começou falando sobre as estratégias da questão do jogo de xadrez. Sabe uma outra coisa que também vai impactar muito em relação às custas? Isso também é muito comum, a questão do valor da causa. Às vezes, a parte coloca o valor da causa menor, fala assim, vai passar. O advogado, né, em defesa, ele olha, ele identifica, ele vai impugnar o valor da causa, ele vai falar que o valor é bem superior, ou enfim, qualquer que seja, né? Um valor até um pouco superior que seja. Isso vai impactar também nas custas. E assim, Daphne, nossa, olha que legal, né? Você está falando aí, as coisas estão surgindo. Se você tiver do lado do réu, por exemplo, né, para fazer a defesa, a gente sabe que, né, uma das formas ali de fazer a defesa, dependendo das circunstâncias, é você utilizar alguns mecanismos para conseguir fazer até com que o término daquele processo ele demore um pouco mais. A gente sabe que tem advogados que utilizam isso, né? Eu não vou julgar. Então, assim, até porque os próprios clientes eles falam, olha, eu sei que eu vou perder, faça com que demore. É praticamente isso que alguns clientes falam. Então, assim, não estou falando da questão ética ou não, mas a gente sabe que existe. E aí, de repente, numa situação dessa, você vê, se você realmente identifica, porque você tem que identifica que o valor da causa está errado. Você vai impugnar. Se você conseguir realmente uma decisão judicial de que está errado, olha o tanto que você já atrasou esse processo. Porque aí vai ter intimação para recolher as custas em cima do valor correto, e aí você já está jogando o processo aí para meses para frente. Tudo é estratégia. Muito bom. Xadrez que a gente está falando, É. né? Tudo é uma questão de você analisar e você tendo conhecimento, você vai botando luz em cada ponto e vendo onde é que você pode colocar as suas peças. E se você estiver sempre adiantado, você está sempre na vantagem, né? Mesmo que seja uma situação que você sabe que ao final você não tem aí, né, de repente como se furtar, enfim, mas sempre existem possibilidades processuais, né? A gente nunca sabe. O processo é aquilo que você falou, ele é imprevisível. Você não tem como falar para o seu cliente com certeza nem que ele vai ganhar, nem que ele vai perder. Não, é uma irresponsabilidade falar isso. Responsabilidade. Então, a única coisa que você pode falar para ele com certeza é quanto ele vai pagar. Essa é a única certeza que vai poder dar para ele, que é quanto você está cobrando e quanto as custas vão custar naquele processo. Agora, fora isso, você não tem como dar certeza para ele do restante das coisas, infelizmente. E aí, eu quero até te fazer essa pergunta, Amanda, porque isso vai ser o tema central dessa nova imersão, tá? Que é esse conhecimento de custas como diferencial no mercado de trabalho. Você, como dona de escritório, tá? Se você tivesse que contratar alguém, se estivesse aí fazendo um processo seletivo e batesse para você, ao final, 2 currículos muito parecidos, você tivesse gostado muito dessas 2 pessoas, mas uma delas tivesse no currículo o método Help Juris como especialista em custas processuais, quem você contrataria? Com certeza essa que tem o conhecimento em relação às custas, que tenha feito o curso. Sem sombra de dúvidas, porque ia economizar ali, aí a gente fala de novo da questão do tempo, porque eu teria uma segurança de que eu não precisaria voltar naquilo ali. E isso não só na parte técnica, tá, Daphne? Isso também na parte... hoje a gente tem setores dentro de escritório, né? Então, a parte também do atendimento inicial ao cliente, até que tem ali a conversão, né, o fechamento de contrato, também é importante colocar ali, na linha de frente, um profissional que tem esse conhecimento. Porque a pessoa vai fazer as perguntas, ele vai ter o conhecimento técnico, mas aí na hora que for fechar o contrato, ele já tem esse conhecimento também de entrar lá no site do TJ, faz o cálculo da grade e já passa isso para o cliente. Então, sem sombra de dúvidas, eu contrataria quem já tem já teve, né, já tem o certificado do curso, sem sombra de dúvidas. Isso me economizaria demais. E é uma segurança muito, muito grande. Sem contar que eu estaria melhorando ainda mais o serviço prestado pelo escritório. Até por isso
que no nosso escritório, a gente contratou, a gente fez a inscrição no curso de você, no seu curso, e todos os nossos profissionais, advogados, colaboradores, todos eles estão finalizando o curso, porque é um diferencial. Maravilha. Eu fico muito feliz. Inclusive, há pouco tempo, eu realizei um treinamento num grande escritório que tem posicionamento nacional, eles têm várias filiais, e participaram desse treinamento comigo mais de 50 Então, para você ter uma ideia. Só que aí nós fizemos 3 dias intensivos e focado no que eles trabalham, né? Porque aí lá eles têm uma demanda específica e aí a gente trabalhou especificamente no que eles trabalham, tirando todas as dúvidas e eles trazendo casos concretos e tal, para a gente conseguir realmente fazer um trabalho específico. nossa, E, pois é, e tá nesse treinamento, Amanda, me abriu os olhos ainda para essa possibilidade também. uhum. Além de tudo, a pessoa, o advogado que tenha esse conhecimento, ele pode ser um consultor dentro de outro escritório. Ele pode ser peça-chave indispensável para o funcionamento, né, de tudo que envolve as custas. No caso lá, ninguém tinha esse conhecimento e eles precisavam muito de alguém que dominasse o assunto. Então, esse pode ser, de repente, o grande diferencial para você conquistar aquele emprego dos sonhos que você imaginava, naquele escritório grande que você sempre sonhou, né? Então, vocês estão ouvindo a gente, que de repente estão aí ainda meio sem saber, né? Poxa vida, eu estou aqui me especializando, mas é difícil conseguir uma vaga. De repente, isso pode ser um caminho interessante para você. Porque você vai trabalhar com a sua especialização. Normal, gente. As custas, elas são algo para agregar ainda mais ao que você já faz. É o diferencial. É o diferencial. Tá. O Daphne, e aí eu só queria acrescentar mais um ponto. Hoje em dia, né, os advogados, eles estão tendo que ampliar, a gente fala muito em guarda-chuva, né? Uhum. A gente está tendo que ampliar a área de visão. Então, por exemplo, eu sou especialista em questões de família e sucessórias, né? Eu sou civilista, mas eu sou especialista nisso. Uhum. É minha área. Então, dentro disso, eu tenho que ter um domínio. Isso não é, não, isso é obrigação minha. Isso é minha obrigação. Então, eu tenho que dominar ali a área que eu escolhi para seguir como área principal. Ótimo. Só que, além disso, a gente ainda tem que olhar outras questões também. Então, hoje, o advogado, ainda mais quando você tem essa posição, né, de sócio de escritório, você tem que olhar a questão de gestão de pessoas, você tem que olhar a questão hoje de marketing também, né? Porque você também tem isso. Hoje a gente já mudou muito essa situação, a forma de olhar o advogado. E aí você tem que aprender a questão de negociar. Hoje você tem que aprender como que você negocia, a questão de métodos autocompositivos, enfim, você vai ampliando a questão de investimento em anúncios, né, nas redes sociais, ou seja, você vai ampliando. E em relação a isso, você tem N cursos que podem te auxiliar, mas eu não vi um curso que te auxilie nessa questão de custas, e é tão importante, se não mais, tá? Quanto a esses outros pontos. Eu ouso afirmar que, dependendo da situação, é até mais importante a gente aprender essas questões de custas em razão desses pontos. O tempo, a questão de economia de forma geral. E eu nunca vi. Foi a primeira vez. Por isso que, quando eu conversei com você, eu virei e falei assim, é isso e vamos lá. Eu tenho certeza que eu vou fazer um investimento para minha vida, para minha carreira, para o meu escritório e também para a vida de todos os nossos profissionais lá, todos os nossos colaboradores. Então, parabéns real, tá? Não é porque eu tô aqui falando com você, não. Eu falo dentro da sala de aula. Eu falei essa semana, inclusive. Falei, gente, a gente não consegue ensinar custas dentro da sala, mas isso é muito importante. Então, vocês precisam aprender. Parabéns, de verdade. Agradeço essa transformação. Eu fico muito, muito feliz de ouvir isso de você, porque para mim não existe recompensa maior no meu trabalho do que saber que esse conhecimento que eu estou passando fez diferença para você. Fez diferença. Né? Eu não quero, a minha intenção não é, ai, Daphne, você está aqui só para ganhar dinheiro. Não estou, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Eu tenho muito mais trabalho do que ganho dinheiro. Eu quase não ganho dinheiro nenhum. Agora, o que eu ganho de verdade é ouvir isso de você.
ouvir isso, cada aluno que me fala que teve a sua atuação transformada, que teve assim mais segurança, que teve mais tranquilidade, conseguiu acelerar, né, os seus processos, que conseguiu ter uma otimização do seu trabalho, isso para mim é impagável, impagável. Obrigada do fundo do meu coração. Nossa, a gente que tem que agradecer, de verdade, porque a gente precisava realmente disso. Eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas eu posso contar só mais um caso que me ajudou muito? Você tem todo o tempo do mundo. A gente teve um caso específico de inventário, na verdade era rolamento. E aí, o juiz tinha deferido, né, o pagamento ao final e etc. Tudo bem, só que chegou o final. A gente sempre fala para os clientes, olha, deferiu para pagar no final, só que o final sempre chega, o momento vai chegar, então vai economizando. Já vai juntando, porque vai chegar. Enfim, e aí, nesse caso específico, quando a gente fez, foi agora, acho que tem 2 meses no máximo, a gente foi fazer, né, o levantamento e deu, assim, um valor exorbitante de custas, né, gerais, assim. E o que a gente fez? A gente utilizou, inclusive, a grade, porque antes eu tinha medo até de fazer a grade, eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou saber, eu vou perder um tempo nisso, eu não quero. E aí a gente fez, né, a gente tirou lá, emitiu a grade, juntamos no processo e pedimos a gratuidade com base no valor. A gente mostrou que no final das contas não tinha como o spoiler arcar com o valor das custas, porque a gente demonstrou quanto que seria. Então, assim, foi uma outra estratégia também que nós usamos para mostrar, porque de repente, dependendo da situação, nem o juiz sabe que realmente vai ficar um valor tão exorbitante. Porque, nossa, é muito caro, gente. Olha, é absurdo. É absurdo. Hoje, as custas de um inventário, agora então, tá mais caras as custas, né? Então, bem mais. E agora vai ter uma escalada muito grande ano a ano. Porque o aumento é pela Selic. Antes era pelo FIR. Então aumentava 4%, 5%, mais ou menos. Agora nós estamos falando de 10%, de 15%. Vai depender da Selic. Tá? Então, atualmente, um inventário com muitos bens, ele não vai sair por menos de 60 mil reais de custas. Tá, e gente? Não é brincadeira, é isso aí. Aí você tem um imóvel, por exemplo, onde a família morava, não é um patrimônio líquido, porque aí você teria que, né, dar liquidez, teria que vender, e aí vai também do juiz, obviamente, né? A gente também não tem controle. Mas se você mostra que o valor é exorbitante, que não é difícil chegar a um valor exorbitante de custas aqui no estado do Rio, o juiz olha e fala, realmente, nessa situação eu vou deferir uma gratuidade de justiça. Então você ainda consegue inverter situações que até então você pensava que não vai ter jeito, vai ter que pagar. Mas, olha que dica importante, gente. Você pode pedir gratuidade de justiça, está previsto no CPC, tá? Você pode pedir uma gratuidade parcial. Olha. De repente, você pode pedir e fala assim, olha só, o juiz, olha, a situação das custas está custando X, e de repente o item mais caro ali é a taxa judiciária. Eu requeiro a gratuidade com relação à taxa judiciária, as demais custas a gente paga. A gente paga as demais custas do processo. Mas eu requeiro, aí você põe lá o artigo do CPC e pede gratuidade de um item das custas. Todo mundo está possível. Eu já vi ser deferido várias vezes, inclusive. Olha que legal. Então é mais uma chance, uma hipótese para vocês de você conseguir, né, trazer aí uma tranquilidade para o seu cliente, porque você chegar com uma notícia dessa, de custas de 40 mil, de 50 mil, gente... Não tem. Dependendo da situação, o cliente realmente não tem. Não tem como. E você sabe. E você sabe que você já tiver distribuído a ação, já era. Já era. Ainda tem essa, né, Daphne? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, vou tentar. Eu vou dar entrada e aí vamos ver. Você não deveria desistir. Já vi isso acontecer pelo menos umas 2 ou 3 vezes, Amanda, inventário. A hora que chegou exatamente essa situação, custas ao final. Quando chegou a conta das custas, o advogado pediu desistência para entrar no extrajudicial. Até porque você agora vai pagar. Olha o que você gerou para o seu cliente. Vai pagar 2 vezes. Não se eximiu das custas do judicial, ele vai ter que pagar as custas do judicial, e agora ele entrou com o extrajudicial, vai ter que pagar o extrajudicial também. Exatamente. Daphne, isso é tão importante, isso precisa ser tão... E ninguém fala sobre isso. Você aprende isso apanhando. Então, se ninguém fala, quando você veio
você trouxe, por isso que eu falo, é muito importante. Quem estiver assistindo, gente, de verdade, sigam a doutora Daphne, sigam o curso, invista, isso é investimento, isso é muito importante. Imagina, você faz uma situação dessa, acaba com a tua carreira. Você leva 16 anos para construir um nome, 20 anos para construir um nome. Você está lá naquela, né, naquela fase. Por causa de um errinho, aquilo ele vai marcar, vai te manchar, e aquilo pode ser irreversível, dependendo da situação. Olha que loucura. Gente, ó, eu vou fazer uma coisa que é ao vivo para te deixar com a pulguinha atrás da orelha. Eu acho que seria incrível dando uma aula comigo no Help Júris. O que você acha? Eu acho que seria um prazer enorme. Nossa. A gente podia falar dessas questões de gratuidade, Nossa. dicas do que a gente poderia, né? Para a gente auxiliar ainda mais os advogados nisso. O que você acha? Nossa, já topei. Vamos sentar, vamos colocar no. Vamos tirar do papel, né? Então, ó, gente, fica ligado, hein? Aos próximos, em breve, depois da imersão, eu vou abrir, sim, novas vagas. Vai ser a primeira turma do ano de 2025. Então, fiquem atentos, porque agora a gente ainda vai ter mais uma professora incrível. Nossa, eu fico muito honrada pelo convite, com certeza. Vamos lá. Bora. Já está aceito. Obrigada mesmo, de coração, por toda a confiança. Vai ser um prazer enorme estar do teu lado. Ai, de verdade. Tudo meu, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui mais uma vez no Help Júris. Eu fico muito feliz, né, de você ter alcançado todo esse resultado com um conhecimento que é específico, mas que é tão importante, que influencia tanto na atuação dos advogados. Muito obrigada de coração por ter disponibilizado seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você agregou demais e colocou mais uma luz, né, sobre esse tema para as pessoas que estão chegando por aqui, que estão te vendo. Obrigada, do fundo do coração, tá? Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Pena que passa tão rápido, a gente podia conversar tanta coisa. Não, nem fala, Mas, vamos fazer mais live. Vamos fazer mais live. Mostrar como é o dia a dia da prática. Vamos tirar um print bem bonito nosso? Pra gente vamos. Vou tirar aqui. Pronto. Foi? Foi. Um beijão. Daphne, eu queria só retribuir até o convite. Vamos verificar uma possibilidade na disciplina de MASC, de métodos adequados. Tanto a gente fala, né, de negociação, essas questões, para você ir lá também conversar com os nossos alunos sobre essa questão, como que uma análise, né, prévia das custas e das estratégias, a gente pode até ajudar no processo, até auxiliar na resolução dos conflitos pela autocomposição. Se você topar, a gente marca a data. Lógico, já está topadíssimo. Então tá. Depois a gente só vê questão de agenda, mas está topadíssimo. Pode contar comigo. Obrigada. Tá bom? Um beijão enorme. Foi um prazer, foi todo meu. Um beijo. Obrigada a todos aí pela presença. Um beijão. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.